Apocalipse capítulo 1. Eu gostaria que você se colocasse em pé, porque é importante isso. Geralmente eu não costumo pedir ao povo para que se coloque em pé, porque nós podemos ler a palavra em pé, sentado, deitado, desde que haja reverência. Mas é importante aquilo que nós vamos ler, os 3 primeiros versículos. Diz a palavra de Deus: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Amém? Não feche a sua Bíblia ainda, não. Eu quero que você preste atenção naquilo que o Senhor está dizendo através da sua palavra. O fato de você estar aqui esta noite, ouvir o que você vai ouvir, torna a sua vida bem-aventurada. Então eu quero que você levante a sua mão direita e diga comigo: Jesus Cristo disse: bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras deste livro. Bem-aventurados aqueles que leem este livro. E bem-aventurados aqueles que guardam as palavras que estão escritas, porque o tempo está próximo. Amém? Você sabe o que é bem-aventurado? Feliz, felicíssimo, mais do que feliz. Por quê? Preste atenção numa coisa, está falando do livro do Apocalipse, mas bem-aventurados aqueles que ouvem e guardam toda a palavra de Deus. Eu quero que você guarde isso. A Bíblia Sagrada é o único livro no mundo que contém os 4 pilares do conhecimento: conhecimento científico, conhecimento filosófico, conhecimento empírico e conhecimento teológico. Todos os outros segmentos se baseiam muito em teorias. A palavra de Deus é o único livro que contém e que é a verdade absoluta de Deus. Verdade de Deus para a minha vida, verdade de Deus para a sua vida. Paulo dizia, Romanos capítulo 1, versículo 16: não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Poder sobrenatural que apaga o passado, restaura o presente e prepara a pessoa para um futuro vitorioso. Isto é o poder do Evangelho de Cristo. E o Apocalipse faz parte deste Evangelho. Amém? Então, diga bem forte comigo: sou bem-aventurado. Sente-se agora, ainda com a palavra de Deus na sua mão.
a partir do versículo 9 agora. Apocalipse, capítulo 1, versículo 9 em diante. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de um vestido comprido e cingido pelos peitos com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto. Mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Amém? Coloque a sua mão ao lado do coração. Feche os seus olhos um instante, por favor. Pai querido, estamos diante da Tua presença, Senhor, para transmitirmos a Tua palavra. E eu rogo que na unção poderosa do Teu Espírito Santo, Tu venhas falar a cada coração, abençoando o Teu povo, para que juntos e unidos possamos Te servir cada vez mais e cada vez melhor, em nome do Senhor Jesus e para Tua glória. Amém? Digam todos amém, Jesus. Graças a Deus. Olha bem, João, o apóstolo do amor, jogado na ilha de Pátimos. Por quê? Porque pregava a palavra de Deus. João estava triste, João estava abatido. O único dos 12 discípulos do Senhor Jesus que ainda estava vivo. Era o ano 96 da era cristã. 63 anos se passaram desde a morte de Cristo. E ele assistiu quando Tiago
foi degolado por ordem do rei Herodes. Ele assistiu ainda quando o outro Tiago foi jogado do alto do templo e todo machucado e sangrando, ele cai na rua, percebendo que estava vivo. João assistiu quando ele foi morto a pauladas. João assistiu quando no ano 70 houve a invasão de Jerusalém, quando o templo foi queimado e eles se espalharam pelo mundo. E agora Marcos, o evangelista, foi preso, amarrado a um cavalo e arrastado pelas ruas de Alexandria, sangrando até morrer, por causa do evangelho de Cristo. Tiago, aliás, Tomé, que a princípio foi incrédulo, mas agora cheio de fé e pregando o evangelho de Cristo, ele foi amarrado a uma cruz, e amarrado, e quase sem fôlego, ele prega o evangelho até morrer. João assistiu quando prenderam Pedro e disseram: você se parece muito com Jesus, você vai ter que morrer como ele, você vai ser crucificado como seu Senhor. E ele disse: não mereço morrer como meu Senhor morreu. Se quiserem me crucificar, podem fazê-lo, mas de cabeça para baixo. E Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Bartolomeu, distante, um rei bárbaro, mandou arrancar a sua pele e o matou. Outros foram enforcados, outros foram degolados. Somente João sobrou. Prenderam João, prepararam uma tina como esse tambor de 200 litros, ferveram azeite, óleo. As mulheres que costumam fritar pastéis, e o Boris também aqui na cantina, quando vai jogar a massa lá, espirra o óleo e queima. Apanharam João: você viu que todos morreram, você vai ter que parar de pregar esse evangelho, vamos acabar com o cristianismo. Ele dizia: não posso deixar de falar daquilo que eu tenho visto e ouvido, porque Jesus é o meu Senhor. Jogaram João dentro da tina de óleo fervente. Agora acabamos com o último. De repente, apavorados, os soldados tremeram. Quando João se levanta, sua pele não estava queimada, seus olhos não estavam queimados, seus cabelos não queimaram. O poder de Deus estava sobre a sua vida. Oh, agora por causa do evangelho o jogam na ilha de Patmos, vai morrer entre criminosos. E ele triste, no dia do Senhor. Muitos teólogos concordam comigo que era domingo aquele dia, e ele estava orando na beira da praia. De repente, sua alma, seu espírito deixaram o seu corpo, e de cima ele viu o seu corpo, e ele foi arrebatado em espírito. E Pedro, aliás João,
vivenciou aquilo que é o sonho da ciência: conseguir construir a máquina do tempo. Não vão conseguir. Mas João viajou no tempo. Ele passou pelo ano 2000, passou pelo ano 2012, ele foi lá na frente. Eu não sei quanto mais na frente ele foi, mas ele penetrou no trono de Deus, e ele viu a igreja arrebatada. Mas antes de ver tudo isso, João, em espírito, maravilhado com o que ele estava vendo, de repente ele ouve uma voz atrás de si, e ele se vira, e ele olha, era ele. Então era verdade, tudo que Jesus falou era verdade, ele estava lá. Seus olhos eram como chama de fogo, sua voz como voz de trovão, suas vestes eram brancas e resplandecentes, seus cabelos e barbas eram brancos. Da sua boca saía uma espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, que é o poder da sua palavra. Um cinto talabarte de ouro cruzava o seu peito, e quando João viu aquela glória, o poder era tanto, a glória era tanta que, tchibum, João cai desmaiado. Ao desmaiar, eu vejo Jesus. Que Jesus maravilhoso é esse nosso. Ele se abaixa, ele toca em João e diz: meu amigo, acorda, levanta. Deu a mão para João. Sou eu, João. Eu estou vivo, eu fui morto, mas eu estou vivo para todo sempre. A morte não conseguiu segurá-lo, nada conseguiu derrotá-lo. Quando ele estava morrendo lá naquela cruz, zombaram dele. Que rei é esse, que o seu exército não veio livrá-lo? Que rei é esse que não tem um palácio? Mas que rei é esse para mim e para você e para aqueles que são de Cristo? Ele é o Rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores. Lá estava ele. João então se lembra quando em Mateus capítulo 10, versículo 16, ele havia dito aos seus discípulos: eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. E como ovelhas no meio de lobos, eles morreram, eles pregaram, eles apanharam, eles foram presos, eles morreram como Paulo, aprisionado nas masmorras de Roma, pronto para ser degolado. Ele diz: eu acabei a carreira, mas eu guardei a fé, eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora estou aguardando a coroa da vida que o Senhor tem preparado para mim e para todos aqueles que amam a sua vinda. Eu pergunto: você ama a vinda do Senhor? Então diga bem forte comigo: ora vem, Senhor Jesus. Vai chegar a hora, o tempo está passando. Nós pregamos outro dia, os sinais revelam que a hora está chegando. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, mas ele vem. Prepare-se, os céus estão se preparando para receber multidões diante do trono de Deus. Agora João vê Jesus. E ele viu mais alguma coisa. Ele viu 7 candelabros. E ele viu candelabros de ouro. Ele viu 7 estrelas.
e recebe uma ordem de Jesus para escrever 7 cartas. Cada carta para uma das 7 igrejas da Ásia, da qual ele era bispo, ele era superintendente. E ele escreve para a igreja de Éfeso, para a igreja Esmirna, para a igreja de Pérgamo, para a igreja de Sardes, para a igreja de Tiatira, para a igreja de Filadélfia, para a igreja de Laodiceia. E ele escreve. E agora Jesus faz uma revelação a João. E eu quero que você sinta essa revelação. Ele disse: as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Cada pastor, cada ministro, cada evangelista, cada obreiro que prega é uma estrela reluzente no plano de Deus. Mas quem é a igreja do Senhor Jesus aí? Levante a mão bem alto. A palavra diz: vós sois o templo do Senhor e o Espírito Santo habita em vós. Então, como igreja, diga: como igreja, eu sou um candelabro de ouro nas mãos do Senhor. Você não é uma pessoa qualquer, um candelabro de ouro. E João viu aquela maravilha, e ele escreve aquelas 7 cartas, cada uma delas com uma mensagem específica. Agora ouça: todas as 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia, todas elas geograficamente existiram lá na Ásia. João era o superintendente das 7 igrejas, mas todas aquelas igrejas e todas essas cartas se referem a todas as igrejas que desde o 1º século até o dia do arrebatamento da igreja estiveram sobre a face da terra. E quando você lê o capítulo 2 do Apocalipse e o capítulo 3, estão se referindo às 7 igrejas. A época de Éfeso já passou, Esmirna já passou, Pérgamo já passou, Sardes já passou, Filadélfia já passou. Nós estamos vivendo hoje na época da igreja de Laodiceia. E o que foi que o Senhor disse aos cristãos da época de Laodiceia, a mim, a você, ao mundo de hoje? Estamos no finalzinho do capítulo 3. Ele diz: vocês dizem, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és pobre, cego, nu e miserável. Aconselho-te que de mim compre ouro purificado no fogo e colírio para os olhos, para que se purifiquem. Por quê? Assim, porque não és quente, nem frio, mas és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Sabe o que ele está dizendo? Aqueles que estão vivendo de qualquer jeito, meio lusco-fusco, faz que é, mas não é. Os agentes secretos do Evangelho, que ninguém sabe quem é, que não estão vivendo para a glória de Deus. Se são quentes, estão cheios do Espírito. Se são frios, já estão condenados. Mas mornos, aqueles que estão vivendo de qualquer jeito. Eu venho na igreja quando eu quero, eu faço o que eu quero, eu penso como eu quero, pastor não tem nada com a minha vida, diácono não tem nada com a minha vida, eu vou levando. Ai. Eu falei semana passada sobre as 10 virgens. O Senhor apresenta a sua igreja como 10 virgens. 5 prudentes, cheias do Espírito. 5 loucas, vivendo de qualquer maneira. Eu pergunto: qual das 5 você pertence? Qual metade é a sua?
Aquelas que estão preparadas para o toque da trombeta, ou aquelas que estão vivendo de qualquer jeito e quando tocar a trombeta, eu já disse aqui, vou repetir, uma jovem disse a mim um dia: ah, reverendo, no dia do arrebatamento, se eu não estiver preparado, a hora que a mãe subir, eu agarro na saia dela e subo junto. Sobe não. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então preste atenção. As 7 igrejas podem estar acontecendo no mundo hoje, 7 tipos de igreja. Mas estamos vivendo na era de Laodiceia, nos últimos minutos da igreja aqui na terra. Quando terminar o capítulo 3, a partir do primeiro versículo do capítulo 4, quando João ouve uma voz: sobe aqui, é o dia do arrebatamento da igreja. Mas você pode estar perguntando: reverendo, como é que eu faço para entender o Apocalipse? Por favor, Tiago, me traz aquelas 3 cadeiras aqui, me ajude. Como é que eu faço para entender o Apocalipse? Eu disse que hoje daria a chave do Apocalipse. Sabe, quando você chega numa casa, se não tiver chave, tem que arrombar a porta. É preciso que você use uma chave para entrar. Coloque uma ao lado da outra aqui, por favor. A chave para entender este livro, para que você não fique mais confuso e deixe de ser bem-aventurado. Você leu ali: bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam as coisas que estão escritas neste livro. Mas qual é a chave para que eu possa entender? Versículo 19 do capítulo 1. Diga, capítulo 1 do Apocalipse, versículo 19. É a chave do Apocalipse. Que foi que Jesus disse? Ele disse: João, escreve aquilo que você viu. Primeira coisa, primeira parte do Apocalipse, apenas o capítulo 1. O que foi que João viu mesmo? Hein? Diga, ele viu Jesus na sua glória. Ele viu Jesus, ele viu 7 candeeiros de ouro, ele viu as 7 estrelas. A primeira parte, você abre o Apocalipse e entra. Primeira parte, como se fosse uma casa de 3 cômodos. Você entrou. A primeira parte é apenas o capítulo 1. A segunda parte, Jesus disse: primeiro, escreve aquilo que você viu. Depois, escreve as coisas que são. Que coisas são essas? As igrejas. A partir do capítulo 4 em diante, não existe mais igreja. Eu disse e vou repetir. No seminário que nós vamos realizar aqui no dia 11 de agosto, que será das 2h30 da tarde até as 9h30 da noite, e depois domingo das 9 às 11h30, eu vou mostrar para vocês a igreja do Evangelho Quadrangular lá no céu, arrebatada. Ai, 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 tem que ser quadrangular, quem quiser subir tem que ser quadrangular, só que eu vou explicar isso só no seminário, é importante você entender. Muito bem, então a segunda parte, e a Neilise e o meu filho são de outra igreja, igreja evangélica cristã, mas tem que ser quadrangular, senão não vai subir. Ai, 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 ai. Deixa eu dar uma explicaçãozinha já, porque tem gente aqui que talvez não seja quadrangular. Eu tenho mais visitantes aqui, né? Que a Olga e Juliano e também o Cristiano. Você não é quadrangular, né, Cristiano? Para ser arrebatado tem que ser quadrangular. Por quê?
a palavra vai mostrar uma multidão representada por 4 seres viventes: o homem, o boi, a águia e o leão. 4 seres viventes. O que é isso? Todo aquele que crê que Jesus Cristo salva. Quem crê que Jesus Cristo salva, diga amém. Amém. Quem crê que Jesus Cristo cura, diga amém. Amém. Quem crê que Jesus Cristo batiza no Espírito Santo, diga amém. Amém. E quem crê que Ele vai voltar, diga amém. Então todo mundo que crê nisso é quadrangular, não importa se seja batista, metodista, presbiteriano ou qualquer outra denominação, todo mundo que crê nisso é o evangelho completo. Vocês verão isso lá no céu. Então vamos voltar ao que Jesus disse: escreve o que você viu. Que foi que ele viu mesmo? Escreve as coisas que são. Capítulo 2 e capítulo 3. Quando terminar o capítulo 3, Jesus disse outra coisa: escreve as coisas que depois destas vão acontecer. Destas o quê? Depois das igrejas vão acontecer. Então, guarde isso com você, diga comigo: tudo que está escrito no Apocalipse, do capítulo 4 em diante, ainda é futuro, ainda não aconteceu. Amém? Então é importante você entender isso. 3 coisas. Qual é o versículo chave do Apocalipse mesmo? Diga bem forte: 1:19. Mais uma vez. Outra vez ainda. 1:19. Escreve o que você viu. Escreve as coisas que são as igrejas. Escreve as que depois das igrejas vão acontecer. Então, quando você lê do capítulo 4 em diante, que você vai encontrar mulher vestida do sol, dragão com 7 cabeças e 10 chifres, os 4 cavaleiros do Apocalipse, que vem praga, que vem mortandade, que vem tanta coisa que vem por aí, e as 7 taças da ira de Deus, e os 7 cálices da ira de Deus que serão derramados. Tudo isso é futuro, o maior terremoto de todos os tempos. A igreja não estará aqui para assistir, está lá no capítulo 16 do Apocalipse. Então, tudo que está do capítulo 4 em diante ainda é futuro. E me ajuda aqui que está difícil. Ainda é futuro. Guarde isso com você para não se perder quando ler a palavra. Eu vou, mais uma vez, no seminário que nós vamos realizar aqui no dia 11 de agosto. Eu estou esperando pelo menos 100 pessoas aqui da igreja para participar. Mais os alunos do ITQ. Já falei com os superintendentes das outras regiões e eles vão trazer alunos para cá, e muitos deles virão também para participar. E eu vou mostrar quando vai acontecer a Terceira Guerra Mundial. Eu vou mostrar a igreja lá no céu. Eu vou mostrar coisas importantes que a palavra sagrada ensina, porque repita comigo de novo: bem-aventurados aqueles que leem, bem-aventurados aqueles que ouvem, e bem-aventurados aqueles que guardam as coisas que estão escritas neste livro. A única maneira de você viver retamente não é obedecendo regras de igreja. Regras de igreja não adiantam nada. Você precisa fazer como Davi fez. Depois de apanhar bastante, depois de quebrar a cara, depois de sofrer maldições,
Ele disse: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É só a palavra de Deus que garante você viver uma vida vitoriosa. Coloque-se em pé. Sim. Levante a mão bem alto, eu quero ver. Você entendeu isso? Então eu pergunto de novo, qual é a chave do Apocalipse? De novo, 1:19. Grife isso na sua Bíblia. São 3 coisas. Apocalipse tem 3 partes. Aí você não se perde mais. Você pode ler, pode aprender, pode guardar a palavra de Deus. Segure na mão de quem está ao seu lado. Estamos unidos. É a igreja do Senhor. E guarde aquilo, a palavra de Deus é o único livro no mundo que contém os 4 pilares do conhecimento. Você vai ouvir de professores ateus na faculdade tentando desmerecer a palavra de Deus, desmerecer a palavra de Deus. Você vai ouvir pessoas tentando criticar, mas é pura ignorância. Só a palavra de Deus é a verdade. Jesus disse: passarão os céus, passará a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Elas permanecem para sempre. Levante um pouquinho as suas mãos. É hora de adorar a Deus. Adore a Ele, porque a sua palavra, a sua palavra é lâmpada para nossos pés, é luz para o nosso caminho, é segurança para a nossa vida. Se você tem vivido até hoje de uma maneira como morno, de qualquer jeito, é hora de tomar posição ao lado de Cristo e perseverar como João perseverou, como outros que foram mortos, mas eles subiram e estão na glória. Um dia estaremos com Ele. Então levante a sua voz, se for preciso, peça perdão ao Senhor, renove a sua fé e o seu conhecimento das coisas de Deus. Meu Deus e meu Pai, Senhor de toda a glória, estamos diante da Tua presença para nos alimentarmos da Tua palavra, porque a Tua palavra, Senhor, é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, e nem só de pão viverá o homem, mas de toda a Tua palavra. Por isso, meu Deus, olha agora, olha para cada vida, meu Senhor. E se alguém está correndo risco de ficar, de ser envergonhado naquele dia, toca pelo Teu Espírito e renova a chama viva do Teu Evangelho, para que o Teu povo se levante, caminhando firmes e obedecendo a Tua palavra e vivendo para a Tua glória, e caiam por terra todos os grilhões do inferno. Ó Deus, confirma a Tua bênção sobre cada um dos bem-aventurados que aqui estão conosco esta noite. Que a Tua palavra e o Teu poder possa envolver-nos a todos de uma maneira poderosa, real, divina e sobrenatural. Pai,
Olha para alguém que está enfermo, o organismo debilitado. Senhor, Tu és o médico dos médicos. Agora, de dentro para fora, comece a operar sobre esta vida. Coloca a Tua bênção no sangue, e este sangue abençoado e purificado agora, percorrendo as veias e vasos capilares, alcance cada órgão deste corpo, cada membro deste corpo, e que morram os micróbios e germes de doenças, espíritos de enfermidade, saiam em nome de Jesus. E o Teu poder sobrenatural e divino, venha envolver as nossas vidas, para que possamos Te servir cada vez mais e cada vez melhor, em nome de Jesus. E Pai, porque nós cremos no poder da oração, recebe a nossa gratidão, recebe o louvor que oferecemos, e recebe mais uma salva de palmas em louvor e honras e adoração ao Teu nome. Amém, Jesus. Graças a Deus. Olhe para quem está ao seu lado e diga para essa pessoa: eu espero encontrá-lo lá na glória um dia.